mais um encontro nosso. Gratidão pela presença de vocês aqui, pela participação. Nós estamos aproveitando esse mês de abril, né, que é o mês da conscientização do autismo, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, toda semana a gente tem conversado. A semana passada foi bem legal, né? E hoje semana passada nós convidamos uma mãe para falar, e foi muito legal. E hoje a ideia foi trazer profissionais para poder estar falando um pouquinho sobre o autismo. E aí a Anne sugeriu vocês, a Bruna e a Aline, uma psicóloga e uma fonoaudióloga da PAI. E aí eu vou abrir o microfone para vocês falarem um pouquinho, Bruna, falar um pouquinho sobre o que é a PAI. A PAI é um movimento nacional, né? Porque em várias cidades tem, aqui em Niterói tem também uma PAI. Eu sei que em várias cidades existe esse espaço, né, de atendimento, e já há bastante tempo. Eu não sei um pouco, se você puder falar um pouquinho da PAI, o que é esse movimento, e como que vocês atendem não só o público do autismo, né, mas também outras síndromes, né, voltadas para esse público, né? Fala um pouquinho o que é a PAI e como funciona o trabalho de vocês. E da onde vocês estão falando, se você já falou que vocês trabalham juntas, a Bruna e a Aline. Então, fala um pouquinho aí de vocês. Bom dia, Ana, bom dia, Carol. Bom dia, minha amiga Aline, que me recebeu assim que eu cheguei, né? Muito obrigada pela oportunidade, tá? De estar falando um pouquinho do meu trabalho, tá? Obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês. Tá? É a primeira vez que eu estou participando de uma live. Aliás, eu acho que essa ferramenta tem sido usada de maneira muito legal nesse momento que estamos passando, levando informações, levando até um calor humano, né? Porque é bom ver as carinhas das pessoas, ver as expressões faciais. Então, estou gostando muito de participar, quero agradecer demais vocês pela oportunidade, quero agradecer também a diretoria. Travou aqui para mim, tá? Tá funcionando? Acho que a internet lá das meninas não tá 100%. Vai lá, Anne, ajuda aí com as magias aí para funcionar. Já abri o microfone aqui para fazer a demanifestação. Voltou já, aí, ó, já voltou. Aí, vamos movimentar essa energia aí. Ó, a Aline já chegou, já tá tudo... A Aline já chegou, já tá aqui. Pode nisso tudo. Olha como pode melhorar. Vamos lá. Ó, vamos lá, Bruna. Então, como eu estava dizendo, agradecer, né, a diretoria da PAI, que liberou eu e a Aline para tá participando agora aqui com vocês. Na verdade, nós estamos trabalhando, nós estamos com alunos, nós estamos com usuários, mas estamos trabalhando interno, né, com todos os cuidados necessários, tá? A PAI é um movimento que se criou por pais, né, de crianças especiais. Ela foi fundada, inclusive, no Rio de Janeiro. Eu não me lembro a data, que eu sou péssima de data, mas eu posso estar procurando e passando para vocês, né? E ela foi formada pelos pais. E ela atende, hoje em dia, né, em todas as cidades, pelo menos assim, cidades, estados, a PAI é um movimento muito grandioso e que leva um atendimento de qualidade, um trabalho muito sério e um trabalho muito gratificante. Tá, eu como profissional da PAI há um tempo,
Eu estou na APAE aqui de Pereira há 15 anos, foi o meu primeiro trabalho e é um trabalho muito gratificante, tá? Nós atendemos autistas, atendemos síndromes, atendemos deficiências intelectuais, né? E esse mês, como foi dia 2 de abril, né, a conscientização do autista, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os X-Men, né? Como vocês falam, adorei o termo, tenho pesquisado um pouco sobre o trabalho de vocês e vocês estão de parabéns, realmente é muito significativo e muito importante para essas pessoinhas especiais que estão aí ao nosso lado todos os dias. Minha maior experiência com os autistas realmente é na APAE, tenho algumas experiências em clínica, mas a maior experiência com certeza é na APAE. Atendemos autistas, crianças, jovens, adultos, né? Todas as idades. Nós temos usuários até de 50, 60 anos na APAE aqui de Pereira, tá? Agora a minha amiga Aline está aqui do meu lado. Posso passar para ela? Acho que liga o microfone, Aline. Então. Bom dia, Aline. Se apresenta aí. Agora está ouvindo a gente? Ouvindo é um pouco. Tá, vai pegar aqui. Tá falando pelo da Bruna, agora, né? Sim. Vou falar pelo da Bruna porque o meu acho que deu um probleminha. Show. Então, tudo bem com você? Apresenta aí, tudo ótimo. Agora melhor, que a gente está conseguindo. Agora deu certo. A Anne já fez as magiquinhas dela aí, tá tudo funcionando. Que bom. Então, fala um pouquinho aí de você. Primeiramente, bom dia, né? Quero agradecer pelo convite de vocês, por estar aqui, por essa oportunidade. Para mim está sendo bem legal, bem bacana, viu? Quero agradecer também o pessoal, a diretoria da APAE, por ter proporcionado a gente para estar aqui também, né? A gente está em horário de trabalho, mas a gente pôde vir aqui também conversar com vocês, né? Achei bem bacana. Então, eu estou na APAE, vai fazer aproximadamente 3 anos, né? E assim, para mim, no começo foi muito desafiador essa questão de trabalhar com crianças especiais, porque eu estava em outra área da fonoaudiologia, que era com deficientes auditivos, e assim, para mim, trabalhar com crianças autistas, com deficiência intelectual, foi um pouco um choque, digamos assim, porque era uma realidade diferente do que eu vivia, né? Então, assim, foi muito desafiador porque os autistas, eles são muito assim, eles sentem, eles veem e eles escutam de forma diferente, né? Então, a questão da comunicação deles também, que eu fiquei meio assustada no começo. Mas hoje em dia a gente aprende muito com eles, né? A gente aprende na questão da comunicação também. Eles têm uma comunicação restrita, né, por conta dos estímulos do ambiente, que eles são muito ligados aos estímulos do ambiente, né? Porque o ser humano, eles gostam muito de se comunicar. Os autistas não, né? E a questão também da família, porque esse autista também vem com uma família que recebeu esse diagnóstico, que não sabe para onde que vai, está sem informação. Então, a gente tem todo esse desafio, né? A questão deles, por ser tudo novo para a gente, e a questão da família também, por ser novo, né? E, assim, a comunicação deles, a gente trabalha da melhor forma, tenta, como eu posso dizer, nas terapias, por exemplo, a gente monta uma terapia com menos estímulos possível no ambiente, mas mesmo assim, tem dias que eles dão um objetivo legal e tem dias que não tem aquele objetivo esperado, né? E assim, para mim, cada dia é um dia do autista, porque tem dia que eles estão super bem e tem dia que, nossa, o que eu vou fazer hoje, né? Bem assim, que os dias dele nem sempre estão tão legais, mas a gente vai levando.
E a PAI, para mim, hoje em dia, é uma paixão muito grande estar lá. Quem me conhece sabe que eu sou muito suspeita em falar, porque eu gosto muito da PAI, né? E essas crianças, para mim, assim, foi uma realização até questão profissional. Porque, como eu falei, no começo foi um choque. E hoje em dia, para mim, é tudo. Né? Eu ainda não atuo na clínica por conta do momento que a gente está passando. Eu ia até abrir uma sala, mas com esse momento que a gente está passando, eu tive que adiar algumas coisas. E eu acho que é isso. A gente recebe tanto autista verbal quanto autista não verbal. E é isso. A questão do diagnóstico também precoce está sendo muito interessante, né? Porque as crianças, assim, estão tendo um diagnóstico precoce e procurando mais informações, né? Mais rápido, para ter um resultado melhor na questão da comunicação. Porque eu quero deixar até uma dica aqui também na questão do diagnóstico, por quê? Porque às vezes esses pais têm que estar observando mais seus filhos, né? Porque às vezes eles têm que tirar essa questão de algum fator orgânico das crianças, né? Para depois fechar esse diagnóstico de autismo. Como, por exemplo, a questão da comunicação. A criança com 8, 9 meses tem que ter uma intenção comunicativa. Esse pai observar se essa criança manda beijo, dá tchau, né? Se com 1 ano, 1 ano e meio, essa criança fala mamãe, fala papai, reconhece os pais. Então, assim, eles têm que estar muito de olho nessa questão da comunicação da criança, para poder tirar toda dúvida em questão de fatores orgânicos, para poder fechar o diagnóstico do autismo, né? Porque, querendo ou não, é um diagnóstico subjetivo. Ele não tem um exame para aquilo, né? Se sabe que ele é genético ou fatores externos, mas não tem um diagnóstico, um exame fechado para aquilo, né? E eu acho que, assim, os pais teriam que observar mais essa questão também, porque se confunde muito com perda auditiva, os autistas, né? Então, tem tudo isso também para poder fechar um diagnóstico precoce, tirar todos esses fatores que possam sim, vir ter alguma relevância com o autista, assim, né? Eu acho que é isso, assim. Independente de um diagnóstico, né, é importante que as famílias estejam atentas, né, aos desenvolvimentos das crianças. Isso. Hoje em dia, eu sou psicopedagoga também, e trabalho com autismo também, com desenvolvimento infantil há 12 anos. E estou fazendo uma outra especialização agora em neuropsicopedagogia. E uma questão que tem se abordado ultimamente é que tem chegado no consultório muitas crianças com atraso no desenvolvimento, né? E que, na verdade, não teriam um diagnóstico de autismo, né? Na verdade, é uma falta de estimulação, porque as crianças têm ficado muito no celular, na televisão o tempo todo, né? Sem uma interação com o outro, né? O que tem se falado muito é que está surgindo uma síndrome nova aí, né? Porque, na verdade, se você não está atento para o desenvolvimento dessas crianças, elas vão acabar desenvolvendo, sim, alguma questão, né? Porque o cérebro ele é imaturo e ele precisa de estímulo, né? E quanto mais precoce, melhor, né? O que você estava falando, de estar atento aos sinais de risco, né, no desenvolvimento, para que haja essa estimulação. E, normalmente, assim, as crianças que têm um transtorno de desenvolvimento global, ou seja, um autista, ou uma síndrome de Down, ou qualquer outra síndrome neurológica, eles precisam, sim, de estimulação. E eles só vêm mostrar para a gente, né, que a aprendizagem precisa da interação do outro, que o desenvolvimento precisa da interação com o outro. Então, na verdade, o quanto que a gente aprende com essas crianças, né? Porque os pais, às vezes, têm aquela ideia de que as crianças aprendem sozinhas, porque o processo de aprendizagem é tão fácil, tão natural,
que elas vão aprendendo e os pais nem se dão conta da importância deles nesse processo todo, né? E o quanto que é legal ter um espaço como a PAI, que disponibiliza diversos especialistas para poder ter um olhar diferenciado sobre esse sujeito que chega. Que, na verdade, não tem, muitas vezes não chega nem com um diagnóstico, porque chegam tão cedinho, né? Tão pequenos, às vezes com menos de um ano, para a gente trabalhar, para a gente estimular, para interagir, e o quanto que é importante a gente estar aberto, como você falou, né, para esse diferente. Né? Eles só aprendem de uma forma diferente. E se a gente está disposto, né, a interagir, a se relacionar com eles, o quanto que isso acaba sendo importante para o desenvolvimento deles. Então, quanto mais cedo a gente está atento para isso, o desenvolvimento, as possibilidades, né, de estimulação, de intervenção e disso gerar neles, né, um potencial de aprendizagem e tudo mais é maior. Eu quero falar com a Bruna, perguntar para ela sobre essa importância do trabalho com as famílias, né? Porque vocês atendem não só as crianças, mas também as famílias, não é? Como é que funciona isso? Então, Ana, lá na nossa APAE, o primeiro contato é com a família, né? Geralmente essa família vem ou por indicação da escola, ou por indicação de uma creche, ou por indicação do neuro, né? Então a gente recebe essa família, faz toda uma anamnese, uma entrevista detalhada, e sempre são as mesmas questões, né? Geralmente vem no laudo da escola, ou as queixas da família mesmo, olha, meu filho não se interage com os coleguinhas, o meu filho não responde quando eu chamo, o meu filho ainda não fala papai, não fala mamãe, o meu filho tem movimentos repetitivos, o meu filho tem algumas manias que eles falam, né? Ou ele é muito ligado em números, ou ele é muito ligado em organização de objetos, né? Então, assim, a maioria das queixas são essas. Daí é feito toda uma anamnese, uma avaliação, né? E nós fazemos as indicações necessárias, porque lá na APAE a gente tem um lema com a gente. Apresentou algum sinal de alguma necessidade, de algum atraso no desenvolvimento em qualquer área, a gente vai fazer a intervenção. Independente de um diagnóstico fechado, independente de algo mais teórico, a gente tem esse lema que o importante é a intervenção, o mais cedo possível. E a gente conta com uma equipe muito capacitada, muito motivada, né, que é a Aline, que até está aqui comigo, adoro o trabalho dela, ela gosta muito do tema que a gente está conversando hoje. Tem a terapeuta ocupacional, temos assistente social, temos fisioterapia, né? Temos professores especializados, inclusive esse ano nós estamos com uma sala só de autistas, tá? Professora Larissa, eu até acredito que ela deve estar aí, eu não consigo ver a fotinho, mas eu acho que ela está assistindo a gente, né? Ela está cursando especialização em TEA e a sala de aula tem 8 autistas com diagnóstico fechado, tá? Então a sala é toda preparada para recebê-los, a questão da rotina, a questão da individualidade, a questão da particularidade mesmo de cada um, né? A sala de aula conta com uma outra pedagoga que é cuidadora. Então, assim, é um trabalho bem individual, de rotina bem significativa, tá? E um atendimento também com a família bastante interativo. A família sempre está em contato. Nós precisamos desse contato, nós precisamos da participação da família, principalmente em casa. Nós precisamos da aceitação, principalmente, né? Porque eu andei escutando um pouquinho do trabalho de vocês e vocês falam muito sobre isso, né?
sobre essa quebra de paradigmas. A sociedade, hoje em dia, infelizmente, é muito presa a isso, né? Então, é muito feio você sair com uma criança num restaurante que, de repente, não fica sentadinha ali direitinho, né? É muito feio você sair com uma criança que fala mais alto, é muito feio você sair com uma criança que não sabe comer, é muito feio. Por quê que é muito feio, né? Será que nós fazemos tudo tão certinho assim, para cobrar tanto, né? Para ser tão cobrado de uma sociedade? Acho que as pessoas precisam aceitar mais o jeito que essas crianças são, como elas são de verdade, porque às vezes nós não somos 100% verdade, eles são 100% verdade, né? Então, o que basta é a gente aceitar isso, aceitar que eles podem ser muito mais do que a gente imagina, e na verdade eles ensinam muito mais do que a gente ensina para eles. Eles ensinam a gente a ouvir de maneira diferente, eles ensinam a gente a observar objetos de maneira diferente. Nós realmente não temos a sensibilidade que eles têm para tudo isso, né? Então, essa sensibilidade eu acho que a gente precisa aprender com eles, e esses paradigmas precisam serem quebrados, e a gente precisa aceitar mais a diferença das pessoas, né? A gente tem muita dificuldade com a inclusão dessas crianças nas escolas ainda hoje, infelizmente, tá? Não é por falta de capacidade, não é por falta... Eu admiro muito os educadores, muito mesmo, eu acho que eles fazem um trabalho muito bom, mas eu acredito que é por falta de incentivo, tá? Eu acredito que é por falta de aceitação mesmo, até de uma questão familiar, de você ensinar para os seus filhos que ele tem que sair fora de casa e lidar com tudo que é diferente, e não só com os padrões que foi imposto para ele dentro de casa. Então, eu acredito que as famílias sofrem mais nesse aspecto, né? Eu sempre faço uma pergunta durante as minhas anamneses, que é assim, que na verdade eu acho a mais importante de todas, né? Independente da gestação, independente da genética, para mim, é a pergunta mais importante. O que você espera para o seu filho? O que você quer que ele seja, né? E a maioria das mães me responde que, assim, eu quero que meu filho seja feliz, Bruna, né? E para que ele precisa para ser feliz? Ele precisa saber ler e escrever com 6 anos, falar tudo aos 2. Ele não precisa disso. Ele precisa ser aceito como ele é, como ele veio ao mundo, e ele precisa realmente se sentir assim, né? Então, é essa mensagem que a gente procura passar para as famílias lá na APAE, né? E assim, eu fico algo que eu escuto, né, durante as reuniões com as famílias, que na verdade eu sou psicóloga na APAE, eu sou psicóloga da assistência social, trabalho junto com assistente social, né? Nosso trabalho é bem envolvido. E o que eu mais escuto das famílias é a insegurança, é o medo que elas têm quando essas crianças não tiver mais elas por perto. O que vai ser do meu filho quando eu não estiver mais perto dele, né? Essa é a insegurança maior das mães. E por que elas têm essa insegurança? Elas têm essa insegurança porque, infelizmente, a gente ainda vive num mundo que precisa de abrir mais a mente para aceitar todos os tipos de pessoa que vive ao nosso redor, né? Eu acho que a partir dessa aceitação, essas mães vão acalmar um pouco mais o coração delas. E eu percebo que é isso que vocês têm levado para as pessoas durante as lives de vocês, né? E eu acho que é isso que a gente precisa levar um pouco mais. Como psicóloga da APAE, eu tenho a oportunidade, eu acho que minha oportunidade, a oportunidade da Aline, é única. E a oportunidade de vocês em poder ter contato com essas pessoas. Eu falo que eu sou privilegiada por poder ter contato direto com os autistas, por poder ter contato direto com as crianças com algum tipo de deficiência, porque, na verdade, a gente aprende muito mais do que ensina, né? A gente lê, a gente programa atividades, como diz a Aline, e na hora que a gente chega para fazer a atividade, eles que dão um retorno para a gente do que a gente nem estava esperando,
algo totalmente, né, diferente do que a gente imaginava, tá? E é muito gostoso tudo isso, é muito prazeroso, né? A PAI também, daqui de Pereira, nós contamos com atividades voltadas a teatro, a música, a dança, a esporte, artes, porque a gente sabe que se a gente pesquisar e se a gente observar, cada pessoinha tem uma mega habilidade, né? Então, a APAI aqui de Pereira, a gente, e assim como a maioria das APAIs que a gente conhece, que a gente tem visitado, oferece um vasto campo de exploração mesmo, para que a gente descubra o prazer, o que essas crianças têm de habilidade, esses jovens e esses adultos, né? Então, a gente oferece toda essa questão para eles. Ô, Bruna, gratidão pelo depoimento, né? Porque nós, né, de Access, a gente tem essa percepção de que, como nós chamamos X-Men, né, que eles têm habilidades que muitas vezes não são percebidas pela maioria das pessoas. E o que é legal perceber é que os profissionais que têm essa oportunidade de conviver com eles diariamente e que estão abertos, né, a perceber isso tudo, o quanto que a gente aprende com eles, né, o quanto que é gratificante estar com eles, o quanto é grandioso para a gente, né, vivenciar isso tudo. E a gente aprende formas diferentes de se relacionar com tudo, com o mundo, com a gente mesmo, né? E até essa questão da comunicação, né, Aline? Tem crianças que elas não falam, que elas são não verbais, mas que elas se expressam muito bem. A gente sabe exatamente o que elas querem, o que elas gostam, o que elas não gostam, como que a gente deve se relacionar com elas, o que elas têm de grandioso para mostrar para a gente. Fala um pouquinho aí sobre essa questão da linguagem, da fala, né? O quanto que a gente pode estar percebendo isso tudo de uma outra forma. Deixa eu dar para ouvir aqui. Bom, então, como a gente falou, né, a gente recebe crianças verbais e não verbais, né? Essa questão da linguagem é o seguinte: a gente pode trabalhar a alfabetização, né, em crianças em níveis mais leves, que tem a fala, né, que já consegue se comunicar melhor. Outras crianças a gente trabalha muito a questão da associação também, que eles gostam bastante, né? Que principalmente as crianças não verbais. A gente trabalha muito essa questão da associação. A gente ainda fica perguntando, será que realmente eles conhecem a bola, por exemplo? A gente trabalha a bola para essas crianças não verbais. Será que ele consegue falar que aquilo ali é uma bola? Será que ele sabe a funcionalidade daquela bola? Então, a gente trabalha isso na linguagem, né? Muito com a linguagem. Então, esse dia eu estava trabalhando mesmo com autista, antes de tudo acontecer da pandemia. Eu achei muito, muito legal, porque eu peguei o boliche para a gente trabalhar o boliche. E ele não se interessou pelo boliche, mas pela bola ele se interessou muito. Então, eu fiquei feliz aquele dia, porque ele é um autista não verbal, né? Por quê? Porque ele saiu de lá falando bola e sabendo que a bola é para jogar. Porque eu falava assim, olha a bola, vamos pegar a bola, olha que cor que é a bola. Então, ele ficou sabendo tudo isso. Eu acho que a gente aprende muito com isso, né? Porque a gente prepara uma atividade, dá resultado, né? Então, essa questão da fala, naquele dia, para mim, foi uma surpresa muito grande dessa criança, né? Porque ele falou e automaticamente a linguagem também, né? Ele criou a linguagem. Então, isso para mim foi muito legal, aquele dia dessa terapia. Outras crianças também, na questão verbal,
A gente trabalha essa questão da comunicação, porque eles até se comunicam, pedem alguma coisa, mas não mantêm um diálogo, né, com a gente. Então, a gente trabalha essa questão de manter um diálogo, de conversar, né? Eu acho bem bacana trabalhar essa questão do diálogo, das habilidades comunicativas, né? Igual a gente trabalha muito também a questão de se comunicar, das regras. Olha, não pode abrir a porta, porque tem um lá que foge sempre, não pode abrir a porta. Não é para mexer no armário. Então, a gente vai trabalhando muito isso nessas questões. E aí eles vão adquirindo também a linguagem e a fala, né? Porque, olha, essa função, não posso mexer, então adquire a linguagem. A fala vem junto, né? Muito legal. Essa questão do brincar, né? A criança aprende brincando. E muitas vezes tem mães que não entendem, chegam e falam assim, pô, mas eu vou levar meu filho para um especialista para ele ficar brincando com meu filho. Uhum. Fala um pouquinho sobre isso, vocês duas podem falar. Com o microfone. Então, a gente usa muito essa questão lúdica, né? Na brincadeira. A gente trabalha muito com jogos, com brincar. Às vezes também leva eles para dar uma volta na escola, mostrando, olha a árvore, olha o passarinho, como que faz o passarinho? Vamos treinar esse som, né? Muito brinquedos de associação, porque o autista gosta muito de associar, né? A gente pega muitas imagens também para trabalhar sons de animais, para ele saber a função também de alguns objetos, porque às vezes ele não sabe falar aquilo porque ele não sabe a função, ou ele nunca ouviu falar sobre aquilo, né? Porque o brincar, assim, no contexto geral, incentiva muito, estimula muito a criança, né? E aí vem também aquela questão, né, de hoje os pais têm esquecido um pouco de brincar com os filhos, né? E quanto que essa quarentena também está resgatando muito disso. Os pais estão em casa, muitos, e podendo escolher, né, compartilhar esse tempo com os filhos, brincando, estimulando, interagindo de uma forma assim, não jogando só para a escola a responsabilidade, né, da aprendizagem, porque numa simples brincadeira, num jogo, a criança está sendo estimulada, desenvolvida, aprendendo, crescendo, expandindo, criando relações emocionais, né, Bruna? Com certeza, né? O lúdico para a criança é o princípio de tudo, é o que temos, é uma das ferramentas mais importantes hoje no atendimento terapêutico, com certeza, é o brincar. E uma vez eu escutei de um professor que ele disse que se o governo soubesse o quanto é importante uma mãe brincar com o filho, ele pagaria um salário para ela ficar brincando com o filho durante uns 2 anos, pelo menos, né? Então, e eu sempre falo, hoje em dia, todas nós trabalhamos, né? Todas nós temos aí as nossas obrigações e o importante não é a quantidade, o importante realmente é a qualidade. Os nossos atendimentos, geralmente na APAE, são de meia hora, 40 minutos, e se essa meia hora e esses 40 minutos for bem trabalhado, for bem estimulado, for oferecido os brinquedos adequados, com certeza esse 40 minutos, essa meia hora vai valer muito. E do mesmo jeito na terapia, vale para as brincadeiras dentro de casa também, né? O brincar desenvolve muito as crianças em todos os sentidos, tá? Uma questão que eu acho importante, né, a gente falar um pouquinho das escolas, porque o autista, ele pode ser incluído em escolas regulares de ensino, que é o nosso objetivo maior lá na APAE, né, Aline? É estimulá-los, né? Nós recebemos inclusive bebês também,
né? E o nosso objetivo maior é estimular para que eles sejam incluídos nas escolas regulares. Porém, nós sabemos que existe, né, os autistas de alta funcionalidade, que são autistas que são crianças que desenvolvem a alfabetização, desenvolvem a questão até além das outras crianças. Porém, também tem aqueles que não conseguem se alfabetizar. Então, assim, o autismo ele é muito vasto, né? Os espectros são muitos. Então, assim, um autista ele é muito diferente do outro. Então, às vezes alguém pode estar ouvindo a live e falar assim, poxa, mas autista em APAE, eles deveriam estar nas escolas regulares. Com certeza eles deveriam estar nas escolas regulares. Porém, existem tipos diferentes, tá? E alguns, até por uma questão da família, por uma questão de adaptação na escola, né? Eles estão lá na APAE. E ao meu ver, né, a inclusão não é só na escola, a inclusão é numa sociedade em geral. Seu filho pode estudar na escola, mas ele pode fazer um esporte com outras crianças, ele pode, né, participar de uma festa de aniversário com outras crianças. Tudo isso é inclusão. Inclusão não é só escola. Então, nós recebemos, sim, os autistas estudam, sim, na APAE, e os autistas estudam, sim, em escola regular, né? E é importante mediar isso, é importante a família estar bem consciente disso, porque uma família pode escolher colocar ou não na APAE, colocar ou não na escola regular, tá? E isso é algo que a gente preza bastante aqui na APAE de Pereira, assim como em todas as outras, tá? Então, essa questão do pertencimento, né? A inclusão começa muitas vezes dentro da própria família, a aceitação, a convivência com primos, né? com amigos da rua, do prédio. Essa aceitação ela é primordial para o desenvolvimento dessa criança. Então, a inclusão ela não se faz somente dentro da escola, e muitas vezes, se não tiver uma atenção adequada, ela causa mais exclusão do que inclusão. Então, precisamos estar atentos às diferenças, aos direitos de adaptação curricular. Tem criança que está na escola que não acompanha o cognitivo, mas que tem uma interação social com aquele grupo, com aquela turma, que precisa ser levada em consideração. E desenvolvido um projeto pedagógico para ela. Verdade. Sim, eu como profissional de APAE, eu gostaria de deixar assim bem claro que as pessoas têm que tirar um pouco essa ideia de que inclusão é só escola. Não, inclusão não é só escola. Inclusão é tudo. Inclusão é você explicar para os seus filhos. Inclusão é você permitir, né, que os seus filhos tenham contato com todos os tipos de criança, com todos os tipos de coleguinhas, né? Inclusão é você aceitar, né? Inclusão, acho que ela vem do coração, não vem de leis, né? Acho que a inclusão ela vem do coração e não das leis, né? Porque lei tem um monte, tem muitas leis, né? Que abraça essa causa, né? A gente tem a lei 13.119, que é a lei que protege todos os deficientes. A gente tem a lei 12.764, que protege, né, a Política Nacional dos Direitos do Autista. Não pensa que eu decorei esses números, não. Eu anotei, que eu não sou boa de número. Tá? Mas nós temos as leis que permitem vastos direitos, né? Muitas questões. Mas eu acho que o direito maior, ele vem do ser humano e não de leis, né? Porque eu não acho legal você tratar bem alguém porque é uma lei. Eu acho que é importante você tratar bem e receber bem todos os tipos de pessoas, né? Porque é de você e não porque é uma lei que você tem que cumprir, tá?
Então, eu acredito que essa é a inclusão de verdade, tá? Gratidão pelo depoimento de vocês, assim, muita contribuição para a gente. É ótimo a gente perceber que as instituições estão abertas para essa individualidade, para essa diferença, né, de cada um aprende de uma forma, cada um se desenvolve de uma forma. E eu, enquanto especialista também, psicopedagoga, e agora descobrindo ferramentas novas para trabalhar, ferramentas quânticas, né? Em Access, né, a gente tem essa disponibilidade de estar sempre fazendo perguntas, né? Porque toda vez que a gente faz uma pergunta, a gente abre espaço para novas possibilidades, né? Então, não precisamos de respostas, a gente só fazer perguntas para que elas possam movimentar energeticamente aquilo, né? E aí eu venho aqui só fazer uma pergunta, né? E como seria se a gente pudesse também estar observando esse sujeito, né? A partir de um outro ponto de vista, que não só o corpo físico, o mental, né? Mais o emocional, mas também o energético, porque é uma ferramenta poderosa que muitas vezes não é vista, né? Como seria se as instituições estivessem abertas para receber isso também? O quão grandioso seria o estímulo, né, para essas crianças? Eu vislumbro isso. E um dos objetivos desse movimento que a gente está fazendo aqui é também levar essa possibilidade para as famílias, né, como uma escolha de aceitação desse sujeito como ele é e quão grandioso eles são, né, o potencial que eles têm para a gente aprender, como vocês colocaram assim muito lindamente, o quanto que a gente aprende simplesmente por conviver com eles, por estar com eles. Então, gratidão, Aline, gratidão, Bruna, pelo depoimento de vocês, pelo trabalho de vocês, que assim é visível o quanto vocês são engajadas, comprometidas com esse universo, que é lindo quando a gente está disposto a baixar nossas barreiras, como falou a Aline no começo, né, que ela se surpreendeu, né? Porque é tudo muito novo, tudo muito diferente. Como que a gente vai, né? A gente tem que se reinventar. A gente tem que se reinventar enquanto profissional, enquanto especialistas, o tempo todo. Estar aberto para as mudanças, para as aprendizagens e para as infinitas possibilidades que a gente tem de aprender. Porque a aprendizagem é isso. É a gente escolher a cada segundo uma nova maneira de perceber isso tudo, né? De vivenciar isso tudo. Então, meninas, eu quero abrir aqui para perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa, complementar alguma coisa, falar sobre o dia de hoje, pode abrir o microfone para falar, a Anne, o Ian, as pessoas que estão aqui que queiram contribuir de alguma forma, porque a gente já está dando quase 1 hora aqui de live, senão a gente fica falando aqui. E aí, quem quiser falar um pouquinho, abre. Bom, eu queria profundamente agradecer vocês duas, porque, olha, eu me emocionei muito com vocês falando, viu? Ainda bem que eu não estava sendo a mediadora hoje, porque meu olho encheu de água aqui. Que coisa linda, viu? Olha, não, mas realmente todas as dúvidas que eu tinha em relação ao trabalho, em relação ao que o APAE oferece às crianças e a todo mundo, todas foram tiradas. Estou muito, muito encantada. Vocês duas
além de pertencerem, trabalharem, né, nesse local, mas assim, seres maravilhosos vocês, viu? A Bruna eu já conheço há muito tempo, né? Assim, já tem um relacionamento. A Aline, fiquei encantada pelo amor também. Realmente, só tenho a agradecer, não tenho perguntas, porque hoje eu fiquei bem mole. Que coisa linda, viu? Gratidão vocês duas. Muita, muita gratidão. Agradeço ao pai também por ter cedido esse tempo para vocês virem aqui falar, porque acho que as pessoas não têm noção, né, de tudo que envolve para chegar num desenvolvimento, para chegar num resultado, né? E uma coisa que eu achei muito bacana que a Bruna falou foi a respeito disso, que a inclusão realmente não é só na escola, porque hoje em dia as pessoas passam muito isso, mas na escola isso, na escola aquilo. Uma questão que eu vejo é que as escolas não estão preparadas para lidar com diferenças, né? E às vezes até outras diferenças mais simples, né? Que as crianças já têm hoje, realmente mais desenvolvidas, mais criativas. E, enfim, vou agradecer, porque eu também falo bastante. Um beijo, gratidão infinito para vocês duas, viu? Beijo. Eu conheço... Fechado, né? Uhum. Eu conheço o amor da Carol pela Pai, né? E agradeço ela sempre pelo carinho que ela tem com a Pai. Aliás, quando ela começou a trabalhar, né? Ela me procurou e ela quis sempre oferecer esse trabalho, oferecer, e com certeza, Carol, você contribui muito, muito com a Pai. Só desse carinho que você tem já é uma mega contribuição. E em se tratando de energias, né, confesso que eu só não as conheço, mas acredito profundamente em energias, e realmente trabalhar na Pai é uma energia diferenciada, né, Aline? Nossa. Estou toda arrepiada aqui, sinceramente. Trabalhar na Pai é uma energia diferenciada, com certeza. Então, e aí, gente, Aninha? Gratidão. Eu quero falar para vocês assim, que na semana que vem a gente vai ter um bate-papo com o Ian. Ele vai estar dando continuidade ao assunto dos frequenciais, falando sobre energia, explicando mais sobre isso, como isso se relaciona com o desenvolvimento das nossas crianças, da gente mesmo, né? Isso interfere na nossa saúde, no nosso dia a dia, na nossa percepção das coisas, do mundo, como funciona. Então, se vocês quiserem continuar nessa energia junto com a gente, será um prazer. Semana que vem, vamos dar continuidade a esse bate-papo, tá bom? Um beijão, gratidão. Quero agradecer vocês também. Quero agradecer vocês pelo convite, tá? Foi muito, muito legal participar aqui com vocês. Confesso que não conhecia essa terapia alternativa que vocês trabalham, não conhecia. Ontem eu dei uma pesquisada, achei muito legal. Tinha ouvido falar, mas não conhecia profundo, né? Achei muito legal e acho que valeria a pena, assim, os pais conhecerem e participar mais, né, nessa terapia, porque dá um resultado muito legal. Obrigada mesmo, viu? Gratidão, meninas. Beijo, viu? Se a gente puder estar tocando o coração de uma família, já está valendo a pena. Nossa, com certeza. Beijo. Até semana que vem. Beijo. Beijo.